Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, uma pequena história, pequeníssima só, para você recordar aquela aula que a gente gaseou, lembra? Pois é, então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho uma pequena sombra aqui, é para projetar a imagem aqui nessa pequena caravela, essa nau, que era usada, vejam bem, isso aqui era usado lá por 1497, 1492, por aí, os portugueses, depois os espanhóis, os grandes navegadores, as grandes navegações. Mas como o homem chegou até aqui, como o homem se fascinou pelo mar, como o homem inventou o barco, a caravela, enfim. É uma história fascinante, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com as crianças aí, os adolescentes que vão fazer o Enem, o vestibular, talvez ano que vem, não sei se esse ano vai ter, devido a essa mais grande epidemia. Mas vejam bem, pessoal, aqui vocês estão vendo uma pequena caravela. Então já vai deixando aí seu like e inscreva-se no canal Homero Roberge, dê essa força aqui para o canal Homero Roberge. Olha, lá depois eu volto aqui com a caravela, já na idade do Homem das Cavernas, lá, os Homens das Cavernas, os Neandertais, Homo sapiens, eles já imaginavam os rios, o mar, como eles poderiam andar por cima do mar ou por cima do rio. É verdade, eles se imaginavam andando por cima do rio, andando por cima do mar. Eles não tinham aquela noção ainda de que a água era isso, era aquilo, que afundava, que era perigoso entrar um rio adentro, um rio largo, um rio profundo. Então eles colocavam, a primeira vez que o homem das cavernas pegou um tronco de árvore, pedaço de árvore, e colocou no rio, ele viu que aquilo boiou, ele se deitou em cima, montou tipo cavalo no tronco e começou a flutuar sobre o rio. Ele achou aquilo ali fascinante. Toda a sua tribo acharam aquilo fascinante, magnífico. Entre eles, no linguajar deles, aquilo realmente foi uma coisa maravilhosa, uma descoberta esplêndida. Depois ele percebeu que ele cavando, já ainda na idade da pedra, idade lascada, foi cavando uma madeira mais tenra, formou-se uma canoa. A canoa ia de qualquer jeito, o rio adentro, e depois aqueles que moravam mais ao litoral juntaram o tronco em tronco amarrado com cipó e formaram uma jangada. Entrava o mar adentro, passavam da margem de um rio para o outro, aí começou as grandes navegações, é verdade. E dali até o século XV, ali, século XIV, século XV, depois tiveram os chineses, claro, estou pulando aqui, mas vieram os chineses, vieram os fenícios, vieram os gregos. Eles realmente, eles começaram, principalmente os chineses, os vikings, tinham aqueles barcos bem interessantes, mas eu quero pular tudo isso, porque eles ficavam entre ali, no mar Mediterrâneo, toda aquela região ali, um pedaço na entrada ali, na saída da Itália com o Marrocos, na África. Eles não passavam disso porque eles não conheciam. Aí sim, chegou o século XV até o século XVII, com a era dos descobrimentos portugueses, os grandes navegadores portugueses, que tinham as suas naus, as suas caravelas. Isso aqui é apenas um protótipo de umas mais simples, uma nau mais simples, com poucas velas, que eles circulavam ali. O grande navegador português, o Vasco da Gama. Esse Vasco da Gama, na época ele não era vice,
Na época ele não era visto. Esse Vasco da Gama, um grande navegador português, ali por 1497, ele veio costeando a África, porque os navegadores, eles achavam que a terra era chata, eles até achavam que a terra era plana, e quando chegava no final, eles caíam no precipício, a caravela caía no precipício junto com a água do oceano. Mas o grande navegador Vasco da Gama, lá por volta de 1497, ele veio costeando toda a região da África. Ele veio costeando a África, veio descendo, veio vindo em direção ao sul e descobriu o caminho para as Índias, o caminho marítimo para as Índias. Porque, vejam bem, já os italianos, principalmente ali, o Marco Polo, o grande viajante Marco Polo, ele ia para as Índias atrás de especiarias, ouro, tudo através com camelos, grandes caravanas. E os portugueses, que eram grandes navegadores, que tinha aquela escola de sabre, escola de navegação, com infante, eles realmente foram os grandes navegadores, depois seguindo dos espanhóis, e daí veio alguns países europeus, como outros países europeus, é claro, Portugal, Espanha e Itália. O grande navegador Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, teve junto com ele outros grandes navegadores. Vou citar aqui também o Vicente Pizon. Vicente Pizon era um grande navegador, veio numa das caravelas Santa Maria Nini Pinta, ele era um grande capitão, o outro irmão dele também na outra caravela. Esses dois grandes navegadores que acompanharam Cristóvão Colombo na travessia do Oceano Atlântico para chegar no Novo Mundo, na América. Esse Pizon, depois que ele descobriu a América junto com Colombo, ele ganhou uma grana muito grande do rei espanhol. Aí ele sozinho, por conta dele, com dinheiro, ele adquiriu uma caravela maior, arrumou uma tripulação e veio novamente. Ao invés de ele ir mais para o norte, ele desceu para o sul. Ele chegou antes de Cabral, na costa brasileira, ali pelo Nordeste. Então vejam bem, eu cito aqui Cristóvão Colombo, descobriu a América. O Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele não era navegador, ele era um fidalgo. Ele veio com a maior frota de todos os tempos, de toda a história, a maior frota de embarcações com caravelas, com galeões, naus. Vieram em direção ao Brasil, desceram, foram para as Índias para negociar com o rei, o imperador da Índia, para ter o monopólio das especiarias, para impressionar. Por isso eles chegaram ao Brasil, tomaram posse, já sabiam que o Brasil estava ali. A terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, terra do Monte Pascoal. Eles chegaram ali na Páscoa, na Bahia, tomaram posse do Brasil, depois continuaram a sua viagem rumo às Índias. Então, Cabral, ele não era navegador, claro, estava com ele grandes navegadores, Bartolomeu Dias estava junto e muitos outros. E esses navegadores, sim, conduziram toda a tropa, o grupo. Cabral era apenas um fidalgo, foi para comandar tudo isso aí, foi para negociar com as Índias as especiarias, principalmente a pimenta do reino, que era muito utilizada nas navegações para conservar a carne, o sal, enfim. E vejam bem, com essas pequenas caravelas, pequeno barquinho aqui, essa pequena caravela, eles atravessavam o Oceano Atlântico. Depois descobriram o Oceano Pacífico, enfim. Então vocês vejam bem, a Era do Descobrimento marcou a passagem ali do feudalismo para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna. Durante esse período, os europeus, os portugueses e espanhóis, eles documentaram e transformaram o mapa mundi. O mundo era a África, Europa e a Ásia. Esse era o mundo, essa era
as terras que eles conheciam, nada mais. E os portugueses, através dos seus grandes navegadores, descobriram novos mundos e modificaram o mapa mundi e modificaram o nosso planeta. Então, você que está aí se preparando para um concurso público, se preparando para um vestibular, o Enem, grave bem, pessoal. As grandes navegações iniciaram lá no século XV até o século XVII, primeiro com os portugueses, depois os espanhóis, depois vieram os franceses, os holandeses. E alguém me pergunta, professor, e a Inglaterra, que tinha a maior frota de guerra de todos os tempos, a potência, a rainha do mar? A Inglaterra realmente tinha navios poderosos, caravelas poderosas de guerra, vários canhões, eles dominavam os mares. Mas eles não se aventuravam como no início, como os portugueses e os espanhóis. Esses sim eram os grandes navegadores que deixaram um grande legado. A Inglaterra depois tornou-se a rainha do mar, mas no sentido de navio de guerra. Os europeus eram mais navios mercantes, eram grandes navegadores que transformaram todo o nosso planeta, o planeta Terra. Então vejam bem, 1492, descobrimento da América, 1497, descobrimento do caminho para as Índias Marítimo, 1500, descobrimento do Brasil. Então, pessoal, pequeno legado da nossa grande navegação, da nossa grande história da navegação, os grandes navegadores que transformaram o mundo. Se gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, pessoal. Inscreva-se, dê essa força aqui ao canal Homero Roberge. Eu estarei com vocês no próximo vídeo, aqui com mais uma história do Brasil, uma história das Américas, uma história do mundo. E principalmente uma história aqui da nossa região, a região sul de Santa Catarina, que tem uma belíssima história com a nossa grande heroína dos dois mundos, Anita Garibaldi. Um abraço, pessoal. Deixe o seu like, inscreva-se e a gente estará de volta aqui no próximo vídeo. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.